Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero desejar a vocês muito bem-vindos a essa live, mais uma lição que nós vamos aprender aqui da Escola Bíblica Semanal. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a clicar no gostei, né? Clica no likezinho do YouTube. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube recomende mais vídeos para você. Então vamos aqui na nossa lição. A lição de hoje é com o tema O mundo preparado para o anticristo. Bom, esse tema, o mundo preparado para o anticristo, quer dizer o seguinte, o mundo já está preparado para o anticristo. Nós iremos entender aqui nessa lição quais são, no que a gente consegue perceber que o mundo já está preparado e como é que a gente pode se comportar nesse tema que é da maior relevância, nesse tema que a gente fica preocupado, às vezes pensando como será no final dos tempos. Bom, tem muita coisa que Deus vai nos revelar, mas tem algo que já está revelado, que a gente tem que estar preparado para esse dia quando ele chegar. Então vamos aqui à nossa lição. Primeiro, no texto áureo, diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, esse texto está em Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos aqui para a verdade aplicada. Nestes tempos difíceis, é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Bom, verdade aplicada é porque nós precisamos pegar essa verdade e aplicar na nossa vida. A gente tem que se manter firmes e perseverantes nos princípios da palavra de Deus, nesses dias tão difíceis, não é? Então vamos aqui continuar. O texto de referência da lição está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos do 1 ao 4. Diz o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levante contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Olha, meus irmãos, nesse texto, aqui está claro um pedido, na verdade, não vou dizer uma ordem, mas um conselho muito profundo, muito necessário, que está escrito aqui, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quer dizer, a gente mover o nosso entendimento passa por uma decisão nossa também. Então, nesse mundo em que há muita confusão, muitas ideias para tirar o povo de Deus da fé genuína, para confundir as pessoas, para enganar as pessoas, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 2, está dizendo o seguinte: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quer dizer, a gente pode resistir a isso. A gente pode resistir a essa força, a essa iniciativa, a essa tentativa de nos mover da fé, de nos mover da palavra. Então passa por nossa escolha também. Então tudo isso aqui é gerado pelo filho da perdição, o homem do pecado, e esse que se levanta tudo aquilo que é de Deus, distorce tudo aquilo que é de Deus. Então a gente pode pensar que até toda a produção humana, tudo aquilo que foi criado até aqui pode ser usado para o bem e para o mal. Porque é justamente isso, o diabo ele pega aquilo que Deus nos revela para que a gente aplique para a humanidade, para uma coisa boa, e transforma e distorce. A música influenciando negativamente, as produções de energia para fazer armas e tudo mais. Então, assim, tudo o que nós produzimos, de alguma forma, pode ser usado para o mal. Isso é reflexo daquilo que o diabo distorce. O diabo distorce tudo aquilo que Deus coloca para nós. Então, e a gente tem o dever de não nos mover desse entendimento, do entendimento de Deus e da fé. Então vamos aqui para a introdução. O mundo passa por mudanças profundas em todas as áreas. Isso tem levado o homem a se afastar de Deus e de sua palavra. Como igreja, cabe a nós sermos luz nessa geração e não perdermos nossas características. Então, meus irmãos, nós temos que ser luz.
E aqui no tópico 1 diz o seguinte: o mundo preparado para o anticristo. E vamos pensar nessa palavra mundo, né? O que é mundo? O mundo tem 3 significados aqui que a lição traz. O mundo, o universo criado por Deus, né? Aqui nós não estamos falando só do planeta Terra, estamos falando da nossa galáxia, das demais galáxias, essa imensidão do universo que está aí para além do nosso planeta. Temos um mundo constituído de pessoas, então é um mundo em que o nosso planeta está aqui, habitado por pessoas. Então esse mundo se refere à interação que as pessoas têm umas com as outras. E no terceiro, que é o sistema corrompido, né? Pelos pecados, pelo pecado das pessoas. Então o mundo nesse sistema, nessa terceira colocação, não é agora o mundo físico, material, que vai para além do nosso planeta, e nem a interação entre as pessoas, mas assim aquele convívio, aquelas atitudes que envolvem os comportamentos pecaminosos. Então o mundo se refere a um sistema em que as pessoas estão envolvidas, entrelaçadas, de modo que elas estão completamente envolvidas pelo pecado. Isso é o mundo. E é sobre esse tema que a gente vai falar, né? Sobre esse mundo que está cheio de pecados. Essas pessoas que estão envolvidas e como é que essas pessoas estão sendo tragadas pelo sistema do anticristo, né? Bom, o perigo do relativismo, tópico 1.1. O primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é o perigo do relativismo. E o que é esse relativismo? Então é uma doutrina que rejeita a verdade universal. É uma impossibilidade do conhecimento absoluto. Quer dizer o seguinte, não existe nada certo completamente e nada completamente errado. Existe você tentar entender o pensamento do outro e aquilo que motivou o outro a pensar daquela forma que aquela pessoa pensa. Então, nada que outra pessoa pensa está errada. Cabe a nós entendermos o que ela está pensando e o porquê ela está pensando e o que levou ela a pensar daquela forma. Então o relativismo é isso, a gente relativiza todos os pensamentos e todas as intenções. Então tudo vai ser relativizado. Agora, é óbvio que isso aqui chega num ponto, né, que dá problema. Por quê? As pessoas estão sempre buscando felicidade individual e sempre trazendo as suas ideias para justificar essa busca da felicidade individual. E aí a pessoa pode querer qualquer coisa e tentar justificar aquilo e as outras em volta vão aceitar, simplesmente pelo fato de que aquela é uma verdade individual daquela pessoa. Bom, não pode ser assim. É óbvio que isso se esbarra porque existe a motivação das pessoas para agir, mas elas só podem agir até no ponto em que não confronta a palavra de Deus. Aquilo não pode se esbarrar nos princípios da palavra de Deus. Então a gente não pode relativizar as verdades bíblicas, porque essas verdades elas não podem ser relativizadas por simplesmente tentarmos entender o que levou a outra pessoa a pensar daquela forma. Porque a outra pessoa, com certeza, ela pode estar sendo confundida por algo que ela nem sabe de onde veio. A gente pensa muitas coisas que a gente nem sabe de onde veio, que tipo de influência nós tivemos. Então eu penso que as pessoas podem ter relações sexuais com animais, por exemplo. Então, se a pessoa pensa que pode ter relações sexuais com animais, a gente vai concordar, porque a gente relativiza o comportamento daquela pessoa e tenta entender o porquê que ela chegou naquela conclusão? Bom, é claro que não. É lógico que é uma influência distorcida. Então, nem sempre o que as pessoas acreditam, aquilo é verdade. Aquilo não pode se esbarrar com os princípios bíblicos e não pode se esbarrar com a verdade bíblica, a verdade de Deus. Então o relativismo é algo que prejudica, confunde e tenta levar as pessoas a aceitar verdades que são absurdas. Por quê? O fato é que o relativismo ele relativiza somente os princípios que são importantes. Mas agora eles querem aplicar uma verdade e essas eles não relativizam, né? Essas verdades individuais para justificar a sua felicidade, eles não relativizam, mas aquilo que vem contra a palavra, sim, aí está tudo relativizado. Bom, então é algo perigoso que a gente tem que tomar muito cuidado e que o inimigo tem usado dessa ideia de não ter verdade absoluta para confundir os cristãos. A igreja ela tem que combater esse relativismo e usar da palavra de Deus para combater essas ideias. Então as ideias relativas, elas podem confundir e podem trazer situações muito complicadas. E aqui eu trago uma discussão que a própria lição traz isso, né? As igrejas, elas amam novidades. Então, como as igrejas, elas amam novidades, e tem muitas pessoas nas redes sociais tendo que postar coisas o tempo todo. Então, alguém que tem um canal, alguém que tem um Instagram, que está na mídia, todo dia tem que postar ali para envolver as pessoas que o seguem.
E a gente tem que ficar atento a isso. Porque nessa necessidade de postar sempre coisas, de as pessoas sempre quererem novidades, é lógico que em algum momento vai sair alguma coisa ali que está muito fora, que é só para envolver as pessoas, para ocupar o tempo. Então tem muita coisa que é completamente inútil, que é só para confundir as pessoas. A gente tem que ter esse filtro. Nem tudo que se posta, nem tudo que se vê, nem tudo que está ali disponível, mesmo que seja alguém da igreja, mesmo que seja algum líder, enfim, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ter um senso crítico e olhar para a palavra e olhar aquilo que está sendo postado, produzido, se aquilo é compatível. Então, num mundo em que as pessoas sentem necessidade de postar coisas o tempo todo, em que as pessoas estão sendo influenciadas por um relativismo constante, se a gente não tiver firmado na palavra, a gente é confundido por essas situações. Então, a gente tem que estar confiante em Deus e confiantes de que a gente sabe aquilo que está na Bíblia para que a gente possa resistir, né? Para que a gente possa resistir a essas influências. Então, galera, no tópico 1.2, doutores segundo suas próprias concupiscências. E mais uma vez eu trago aqui para as redes sociais, porque as redes sociais é algo que está tão dentro da nossa realidade hoje e mudou tanto o comportamento humano que isso tem que ser pensado nesse contexto aqui do anticristo, né? Porque aqui tem o tópico 1.2 está dizendo, doutores segundo suas próprias concupiscências. Então, e essa concupiscência, o que é isso, né? É a busca por prazeres sexuais, materiais, a ganância por poder, dinheiro. Então, aquilo que envolve o prazer pessoal. Isso são as concupiscências. E aí as pessoas elas vão em direção a esses prazeres, porque elas sentem necessidades de satisfazer esses desejos materiais, físicos, e vão em direção a isso. E aí elas buscam doutores que buscam ratificar esse comportamento ou que buscam incentivar, enfim, vai amontoando doutores, pessoas que se dizem experts naqueles assuntos de interesse que as pessoas têm, e assim elas vão autoafirmando aquilo que elas começaram a acreditar, mas agora acredita mais ainda, né? E isso é muito firmado, há uma colaboração muito grande das redes sociais para isso, porque o algoritmo das redes favorece isso. Se você clicar lá em alguma roupa, logo vai vir um monte de anúncios para você sobre aquele tipo de coisa. Se você clicar num determinado vídeo, o YouTube vai direcionar para você um monte de vídeos daquele assunto. Então, assim, o algoritmo das redes ajuda você a amontoar doutores. Ajuda você a ter muitas dessas pessoas que dizem aquilo que você quer ouvir, porque ele vai direcionar aquilo que é assunto do seu interesse. Então a gente tem que ter um filtro muito grande nesse ponto também. Então aqui, vamos lá, na página 47, eu tenho aqui o versículo, né? Fica em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às histórias mentirosas, né? E é tão interessante porque parecia que isso estava dizendo exatamente, assim, foi uma revelação tão exata, porque hoje cada pessoa amontoa doutores o tempo inteiro. Quando você segue um determinado nicho específico nas redes sociais, você está amontoando doutores. Quando você está no YouTube, está em algum outro lugar, sempre envolvido ali com alguns gurus, né, que vão dizer para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É uma forma de amontoar doutores. E às vezes a gente esquece da palavra. A gente esquece da Bíblia para que possa dar ouvido somente a esses doutores que a gente vai amontoando. Então, muito cuidado com isso. Pense que a Bíblia tem a verdade universal e está escrito lá, e conheceis a verdade vos libertará. E essa verdade é um conhecimento genuíno, puro, que é para nos libertar de todas essas amarras que aparecem, tá? Então, tópico 1.3, a agenda do anticristo é em curso. Qual que é a agenda do anticristo? A agenda do anticristo é, por exemplo, liberação do aborto, liberação do uso de drogas, é tornar o cidadão desconstruído das suas características nacionais. Por que isso, né? Porque quanto mais globalizado a pessoa tiver, é mais fácil dela se adaptar a regras mundiais. Então, isso faz parte do plano do anticristo, tornar as pessoas muito mais acessíveis a qualquer sistema que apareça, muito mais adaptadas, porque é mais fácil ser governada no futuro. Então isso é uma agenda, né? Isso é uma agenda. E a mídia, os filmes, e tá tudo envolvido disso. Às vezes a gente vê uma cena lá que nos causa horror, né?
uma cena entre pessoas do mesmo sexo, que você está assistindo um filme ali, um filme qualquer, e aparece uma cena. Aí você fica abismado. Mas aí no próximo filme tem cenas do mesmo tipo. No próximo também tem, no próximo também tem. Por fim, o objetivo é que você se acostume, é que nós nos acostumemos com esse tipo de coisa, né? Com essas situações que o mundo traz. E a gente não pode se acostumar. A gente não pode se fazer na forma do mundo, na forma do mundo. Isso é feito para nos envolver mesmo, né? Então, vamos chegar aqui os últimos dias. Nesses últimos dias que está perto, né? O que vai acontecer nesse último dia? Bom, a gente não sabe exatamente, não sabe se o Sol vai se apagar, a gente não sabe, por exemplo, se a galáxia vai sumir, mas o fato é que a igreja vai para Cristo. Então esse é o fato, né? A gente estará junto de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer aqui, a gente sabe que vai estar junto de Deus. Então a gente não pode se apegar a esses ensinos de demônios, né? Essas ilusões que estão aparecendo por aí. A gente tem que se apegar à palavra de Deus, à verdade genuína do Evangelho. O tópico 2, a desconstrução do ser humano. Então, nesse tópico a gente vai pensar o seguinte, da desconstrução dos valores e princípios cristãos. Os valores e princípios cristãos estão sob ataque o tempo todo, sobretudo, a gente sempre tem enfatizado isso e vamos enfatizar novamente. Os princípios de família. Biologicamente falando, a espécie entra em extinção sem a reprodução. E pessoas do mesmo sexo não se reproduzem. Deus não criou pessoas do mesmo sexo para se reproduzirem. Pessoas de sexos opostos é que têm a capacidade reprodutiva. Deus nos fez assim. E essa ideia está sendo distorcida. O princípio de família está sendo distorcido do pai, do homem e da mulher, do pai e da mãe para criar um filho, né? Do homem e da mulher para gerar uma prole, um descendente. Aí, quando eles vão se unir ali no matrimônio para que, abençoados por Deus, possam gerar um fruto do amor daquelas pessoas. Então, essa ideia de família está sendo desconstruída o tempo inteiro, está sob ataque o tempo todo. Já, alguns momentos eu entrei em alguns sites ali, no G1, por exemplo, né? E é comum eles colocarem a ideia do trisal. Já não é um casal, agora não são duas pessoas, são três pessoas. Tem situações que são mais pessoas do que três pessoas, que vivem juntas ali em acordo, em comum acordo. Então essa ideia de família está sob distorção de todos os tipos. Que seja de pessoas do mesmo sexo, seja da ampliação da família. A gente tem que estar muito atento sobre isso. A gente tem que estar muito vacinado na palavra de Deus. Então a lição traz a seguinte frase: um casamento forte traz uma família forte. Uma família forte faz uma sociedade forte. Então não é à toa que a família está sob ataque. Porque se a família está sob ataque e a família enfraquece, a sociedade enfraquece. E quanto mais fraca a sociedade tiver, mais fácil do anticristo tomar conta. Mais fácil do anticristo impor o domínio dele quando ele vier. Outra coisa que o anticristo tem feito bastante é, no tópico 2.2, a destruição emocional e psicológica. A gente está vivendo uma sociedade muito doente, psicologicamente falando. Então cresceu muitos problemas psicológicos, dificuldade para dormir, distúrbios alimentares, distúrbios de comportamento, síndrome do pânico, depressão, e veio a pandemia. A pandemia intensificou esses sintomas de aflições psicológicas, né? Aí tem o burnout, que a pessoa tem também transtorno de ansiedade pelo excesso de trabalho. A gente vive cansado. A gente está cansado o tempo todo. Porque aí com o home office, né, a gente agora tem uma dificuldade de impor um limite, até que ponto eu tenho que trabalhar, porque a gente trabalha no trabalho, em casa, em todo lugar, a gente não desliga, a gente não se desliga do trabalho. Então a gente está cansado o tempo todo, isso não é à toa. Quanto mais cansados nós estivermos, o diabo se aproveita disso para que a gente esteja fragilizado. Por exemplo, o índice de depressão no mundo, 4,4% da população mundial. No Brasil, 5,8%. Olha só, o índice de depressão no Brasil é maior do que o índice de depressão nos países lá fora, do que a média mundial. Então o Brasil está mais deprimido do que a média mundial. Então o anticristo vai encontrar um mundo fragilizado, com medo, sentimentalmente abatido, abalado. Tudo isso é proposital. Não é à toa. Talvez você pense em fazer alguma coisa e já tiver aquela desmotivação, aquele cansaço. Porque a sociedade, enfim, ela se enrola, se embaraça de modo que isso propositalmente gera um cansaço sem fim, sem fim. Tudo isso para facilitar o domínio do anticristo sobre as pessoas. Tópico 2.3. Urgente necessidade da palavra de Deus.
Bom, nós temos uma necessidade de aprender mais a palavra de Deus e nós estamos tendo uma iniciativa tão louvável do nosso pastor. Na quarta-feira ele traz palavras tão aprofundadas, é um estudo assim tão dedicado. Isso é isso que a gente tem que ter. É isso que a gente precisa. A gente não precisa ficar amontoando doutores em excesso, os gurus do evangelho. Cada dia um vem com uma ideia diferente, porque simplesmente quer preencher as suas redes sociais de conteúdo para as pessoas consumirem os conteúdos que eles produzem. Não precisa disso. Isso é só para nos tomar o nosso tempo e cansar a nossa mente. Olha só, temos tido ensinos maravilhosos. E outra coisa, nós temos que ter uma rotina. Todos os dias tirar um momento de leitura da palavra. E nessa leitura, é foco na leitura. É se concentrar somente naquilo. Então a gente tem que ter um momento sem distração para ler, meditar na palavra. E hoje a gente tem que ter muitas facilidades. Tem aplicativos que você coloca lá e ele lê para você. Você vai acompanhando o texto, ele vai lendo para você. Só que a gente tem que ter esse foco. É fácil perder o foco, ainda mais com o celular que concentra mil coisas ali num aparelho só, né? E é impressionante quantas pessoas estão dependentes disso. A gente está viciado em tecnologia. Você vê um monte de pessoas assim, faça a leitura, né? Olha para cada um deles, a maioria vai estar com o celularzinho na mão, passando o dedinho ali. Então a gente tem que ter esse momento sem distrações, para ler a palavra e sem perder o foco. Então que nós tenhamos esse momento de refletir a palavra, de aprender a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, isso é fundamental. Então, Jesus, ele ensinou nas sinagogas, nos montes, ele ensinou nas cidades, aldeias, ele ensinou a todo momento. Nós precisamos aprender da palavra para também podermos ensinar para as pessoas que ainda não têm acesso, para as pessoas que ainda não aprenderam e não converteram ainda. No tópico 3, não vos conformeis com este mundo. Então aqui eu quero trazer novamente aquela ideia do início de não se conformar. E esse não vos conformeis, não é à toa que está dizendo, olha, não vos conformeis, porque você tem a escolha de se conformar ou não. Se está falando para você não se conformar, é porque você tem essa escolha. Você não deve se conformar. E traga essa escolha para você e escolha não se conformar. Então a gente tem que ler na Bíblia, a gente tem que identificar na Bíblia aquilo que é correto, e se em algum local a gente se deparar com situações que não estão de acordo, a gente não vai se conformar, em situação nenhuma. Mesmo que a mídia, mesmo que os filmes, mesmo que em todos os locais estejam bombardeando a nossa mente a todo momento com isso, para que nos cause confusão, a gente não pode se conformar. Tópico 3.1, não aceite a forma do mundo. Então cuidado com as ideias que aparecem por aí, as ideias sobre o aborto. Olha, aborto não é método contraceptivo, é assassinato. Não é método contraceptivo. Então, assim, é muito fácil dizer para as pessoas, olha, faça sexo sem controle, que você depois pode abortar. Aí você está prejudicando a mãe, a pessoa que abortou, está cometendo o assassinato de matar uma criança que iria nascer daí a pouco, e está bagunçando todo o psicológico de uma pessoa. Então, isso é prejudicial, isso é ensino de demônios. Então, tenha em mente o seguinte. Tem as situações legais, o aborto ele é permitido em situações de que a criança não tem cérebro, ou então quando a criança ela foi abusada sexualmente, foi estuprada, e ela tem essa opção legalmente falando. Mas tem um ativismo que tenta a todo momento ampliar isso, e jamais o aborto pode ser um método contraceptivo. Isso é ensino de demônios. Então cuidado com essas ideias que aparecem por aí sobre aborto, tá? Cuidado com as ideias sobre liberação das drogas. Porque qual é o interesse de liberar as drogas? Se não escravizar as pessoas com essa maldição. As pessoas viciam nisso e destroem a sua vida, destroem a vida das pessoas que estão em volta. Então droga é para destruir a vida das pessoas. E estão tentando o tempo inteiro legalizar essa porcaria, né? Essa porcaria. Então se não for de acordo com a Bíblia, não aceite. Porque o mundo vive de modinhas, né? Alguém já disse o seguinte, que a moda é tão feia que tem que ser alterada o tempo todo. O que é moda, né? Moda é um troço que aparece agora e daqui a pouco já não é mais aquilo, é outra coisa. Porque moda é isso, né? Moda é sempre novidade, novidade, novidade. E o mundo vive de moda. A gente não vive de modas. A gente vive de algo sólido, algo que está já escrito, inspirado por Deus. São esses ensinamentos que nos inspiram. Não é a moda que aparece por aí nesse mundo, tá? Então essas ideias de modismo que aparecem são só para nos confundir e para nos escravizar. Tópico 3.2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento também é algo que está dizendo para você fazer. Então transforme
se transforme pela renovação do entendimento. Agora, quem tem essa capacidade de renovar o nosso entendimento é o próprio Espírito Santo. A gente tem que ter uma busca espiritual, uma busca na palavra, uma busca pelo Espírito Santo, para que a gente permita que ele possa fazer essa transformação. E essa mesma palavra aqui do grego de transformação é aquela palavra para metamorfose, né? Então tem a lagarta que se transforma completamente para virar uma borboleta, ou então tem, por exemplo, o girinozinho que se transforma completamente e vira um sapo. Isso é uma metamorfose, é uma transformação completa. É a origem dessa palavra, de transformação, de metamorfose, que o texto traz para nós. A gente tem que se transformar renovando, quer dizer, tornar novo novamente a nossa mente. Então Deus ele renova a nossa mente. Essas ideias, essas influências, elas estão aí só para nos escravizar, nos tornar cansados, assim, sentimentalmente abatidos, mas vem o Espírito Santo, coloca uma nova consciência em nós e torna novo. Então nos transforma novamente, renovando, tornando novo novamente a nossa mente. Então a gente precisa buscar essa transformação em Cristo. Tópico 3.3, a obediência a Cristo reflete em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia está dizendo assim, que a gente tem que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que experimentar, porque quando a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente vê que isso é maravilhoso. E aí a gente passa a viver, e não só a teoria. Não é mais só ler a palavra e pegar aqueles princípios, mas a gente passa a vivenciar esses princípios. A gente vai se transformar de modo que a gente agora tenha atitudes condizentes com esses princípios, não só sabe aqueles princípios, a gente vive e expressa isso o tempo todo. E aí Paulo ainda escreve, a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha só, existe algo gradativo na fé. A gente vai passando por etapas e vai subindo de nível, né? Então, quer dizer, existe uma progressão na fé. E tudo é assim, né? No seu trabalho, enfim, a gente vai sempre progredindo, avançando. A ideia é que seja assim, avançando para melhor, né? Evoluindo. E a Bíblia diz, tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Aí vem o diabo e confunde tudo isso aqui, né? Destrói essa progressão e impede a gente subir de nível e muitas vezes faz a gente regredir. Então que isso não aconteça, que a gente possa viver a experiência da fé e essa experiência nos faça subir de nível todos os dias, sempre, né? Subindo de nível e a gente buscando melhorias para melhorar também em Deus. E para concluir, diante dos grandes desafios deste tempo que vivemos, devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois é nela, em conjunto com a ação do Espírito Santo, que encontramos e mantemos nossa identidade e características. Então, para finalizar aqui, o anticristo ele tem tornado a sociedade líquida, tornado a sociedade mais suscetível a um governo mundial, as informações estão sendo difundidas muito rapidamente, as pessoas estão sentimentalmente abatidas, o mundo em guerra, tem um monte de aflições por aí. Mas, a despeito de tudo isso, o que nos cabe? O que cabe a cada um de nós fazermos? Buscar com intensidade, com fervor, com dedicação, a verdade genuína, que é aquela verdade que nos liberta, é a verdade da Bíblia, é a verdade de Jesus, de Deus em nós. Então, meu irmão, que você possa buscar dessa verdade todos os dias um pouquinho mais e vá subindo de nível, para que quando chegar o momento da volta de Jesus, todos nós estejamos preparados. Então, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Até uma próxima vez. Deus abençoe você.